O mundo comemora 30 anos da queda do Muro de Berlim. Mas a pergunta que fica é, o que é que isso muda? Bom, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like ou o seu dislike, que ele também é importante. E ajude a gente no Apoie-se. Fica aqui com a gente que a gente vai conversar sobre o assunto. 30 anos da queda do Muro de Berlim, e isso tudo incide com um fato muito curioso, que é a ascensão da extrema-direita, da ultradireita no mundo, e não só no Brasil. A gente não está vendo esse fenômeno só aqui. Enquanto a Alemanha parece que sempre foi uma referência para a gente, para estudos contra a xenofobia e a favor da alteridade, parece que nos últimos tempos, Angela Merkel vem sofrendo sérias pressões de uma boa parcela da Alemanha contra as políticas de imigração. Mas o que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? O Muro de Berlim e a integração. Bom, gente, tudo. O final da União Soviética foi a integração dos povos. Termina o socialismo e o capitalismo, que tem no seu maior slogan a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. Enquanto o socialismo nasce apontando uma crítica ao liberalismo, dizendo que ele somente pode se impor e sobreviver a partir da exploração da venda da força de trabalho do homem, o liberalismo critica o socialismo pela sua falta de liberdade e por cercear os direitos do indivíduo, da propriedade privada. É claro que eu estou colocando aqui tudo isso de uma forma bem simples, mas a questão é que a gente tem que lembrar que o fim do socialismo real, ele fecha uma experiência alternativa ao capitalismo. Apesar de toda a controvertida discussão sobre o porquê que o socialismo não deu certo, a gente tem que lembrar de pelo menos duas questões que foram primordiais, que não tem como a gente desprezar. O primeiro, a União Soviética ajudou a derrotar o nazifascismo. E o segundo é a difusão das ideias de justiça e igualdade social que ajudaram a nascer a social-democracia que hoje impera em países como a Dinamarca, a Suécia. E queira ou não, a destruição da cortina de ferro é simbolicamente lembrada pelo fim da Guerra Fria. A Guerra Fria que permaneceu no imaginário de toda a população pela corrida armamentista, lançamentos de foguetes no espaço, pela crise dos mísseis em Cuba. Formalmente, a Guerra Fria acabou. Só que a gente tem que lembrar que a Rússia hoje é um grande produtor e exportador de gás e petróleo. E quem tem grande interesse nessas commodities? Entra toda a disputa pela região política do Cáucaso, que tem também uma grande quantidade de petróleo e gás. E depois a questão da hegemonia da Rússia, que geopoliticamente ela é inferior aos Estados Unidos, mesmo tendo uma posição estratégica e sendo uma das maiores potências bélicas do mundo. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar é que a partir dos anos 2000, o Muro de Berlim deixa de ter uma ligação com a União Soviética e passa a ser um objeto de discriminação e desigualdade social. Quer um exemplo? Entre o México e os Estados Unidos está sendo feito o quê? Um muro. Entre os palestinos e os israelenses existe um muro. No Brasil existe um muro. Sabe aonde? Sabe daquele seu condomínio? Pois é. A gente cerceia as favelas com a desculpa que estamos tentando nos proteger do narcotráfico, da violência. Os condomínios nos dão uma sensação sensorial de proteção. E agora, recentemente, conforme a gente já disse, os muros imaginários, que são as políticas anti-imigração, estão acontecendo pela União Europeia. Uma política que deporta africanos, sírios e toda a gente que tenta aportar ali em busca de uma vida melhor, em busca da parte mais desenvolvida do globo. O simbolismo negativo do Muro de Berlim, ele ainda se mantém, né? A União Soviética acabou, o Muro de Berlim caiu, o capitalismo está vigente, só que existe também esse embate de interesses econômicos, políticos, em torno de países que possuem
o petróleo, que possuem gás e que possuem riquezas. Bom, pessoal, deixa aí o seu comentário, o que você pensa sobre o assunto, o que você está achando. Se você está na Alemanha, comenta aí como é que estão sendo as comemorações e não esquece de deixar o seu like. Falou!